Olá! Hoje é dia da gente falar de inteligência emocional e trouxemos do outro lado do Atlântico uma especialista no assunto. Determinada, estudiosa, empreendedora, natural de Vacaria, filha do seu Rogério e da dona Graziella, reside há 6 anos em Portugal, especialista em inteligência emocional e saúde mental. Possui larga experiência nacional e internacional na área de recursos humanos e desenvolvimento de pessoas. É fundadora da BG, Desenvolvimento Comportamental, onde atua como diretora e facilitadora de projetos de capacitação no Brasil e em Portugal. Já capacitou mais de 3.200 profissionais em soft skills e inteligência emocional. Hoje teremos uma conversa de peso com Brenda Giuriolo Varela. Brenda Giuriolo, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade. Estou bem feliz de estar aqui. Tipo uma heroína de 2 mundos, assim, lá e cá. Praticamente. Agora esse intercâmbio já faz parte da minha vida há um bom tempo, né? Ponte aérea, Porto Alegre, Lisboa, assim, é isso? Pois é, a TAP faz Programa o de milhas direto. faz sentido. Boa. Patrocínio ainda não. Ainda não, fica a dica. Inteligência emocional é um assunto pululante, atualíssimo. E, bom, a pandemia, então, escancarou ainda mais a necessidade da gente aprender a lidar com as nossas emoções e desenvolver as nossas soft skills. Exatamente, vamos por partes, né? A questão da saúde mental, quando a gente conversa sobre isso, ainda é um tabu para as pessoas, para as organizações. Eu me especializei em 2016 nessa pauta, eu quis entender profundamente como é que eu ajudava as pessoas a lidarem com o seu estresse, a lidarem com as emoções negativas e também como promover emoções positivas, porque a gente também precisa experienciar felicidade no trabalho, na vida, enfim. E a pandemia aflorou muito essas questões de quem já vinha com uma consciência de desenvolvimento maior conseguiu encontrar outros recursos, outras ferramentas, como a própria meditação, diário, terapia e etc. Mas para outras ainda foi um choque muito grande. E aí existe um peso que agora a gente precisa saber lidar, porque tem muitas pessoas que estão em burnout, que é um esgotamento profissional, pessoas que agora estão começando a se mobilizar para buscar ajuda, para querer entender esses termos, empresas que estão começando a desenhar programas de bem-estar para os seus colaboradores. Sempre existiu isso? Burnout, inteligência emocional, soft skills? Ou não existia? A gente só atualizou o nome? Digamos que acho que nós demos mais luz a essas pautas, mas elas sempre existiram. A inteligência emocional, é uma competência, e quando nós falamos soft skills, queremos dizer competências comportamentais, atitudes. E é uma linguagem de RH, porque a gente fala também das hard skills, que são as competências técnicas, as quais a gente ensina as pessoas, elas repetem e fazem e está tudo bem. Para um profissional de excelência, a gente precisa ter as duas coisas, e isso já é um paradigma, porque muitas pessoas acham que ser muito inteligente, que é o QI que o Daniel Goleman traz, é diferente do QE, que é o coeficiente da emocional, né? Então, não adianta eu ser muito inteligente, eu saber muito, dominar muito da minha área, se eu não sei lidar com pessoas, se eu não sei ser humilde, se eu não sei pedir desculpa, se eu não sei conduzir uma conversa. Então, quando a gente fala em soft skills, permeia muito por essas questões dos relacionamentos, né, da qualidade das nossas interações, do nosso estilo de comunicação, entre outros. E aí as emoções costuram tudo isso, porque nós somos seres emocionais. E como eu estava referenciando antes, a inteligência emocional começou a ser estudada em 1990. Foi o primeiro artigo publicado por John Mayer e Peter Salovey, que são psicólogos americanos. Eles foram os fundadores do conceito e foi na teoria deles pela qual eu me especializei. Então, eles defendem que essa é uma competência que pode ser treinada, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. O Daniel Goleman, que talvez seja um nome mais assim, conhecido a nível comercial, ele tem muitos livros publicados, mas ele bebeu dessa fonte para trazer isso para o mundo. Mas ele teve essa iniciativa de publicar o livro e aí, desde 95, é uma pauta que já existe há muito tempo, né? Então, ele vai direcionando que a inteligência emocional é uma habilidade para ter sucesso. Então, ele também já tem livros publicados sobre como colocar essa competência nas relações de trabalho.
E aí o primeiro Congresso Internacional de Inteligência Emocional que nós estamos organizando, que está sendo realizado pela BG, Desenvolvimento Comportamental, e pela Compropósito, representada pela Helena Brochado, tem justamente esse propósito, assim, de promover o bem-estar das organizações e das pessoas, obviamente, e de trazer informações de peso, ferramentas, caminhos, para que empresários, consultores, profissionais de todas as áreas consigam não só aprender, mas se mobilizar com estratégias e com ferramentas para colocar isso em prática no dia a dia, porque as pessoas estão precisando. Tu falou em RH, né? É a tua área primeira, assim. Sim. Nascida em Vacaria, né? Nossa serrana aqui. O que te fez viver melhor esse mundo e entrar para dentro do RH? Sabe que eu tenho muita gratidão por essa história, assim, é curioso, porque todas as grandes mudanças da minha vida, e mudanças inclusive físicas, geográficas, foi para estudar, foi para se movimentar pela educação. Então eu saí de Vacaria, eu e minha família, fomos para Caxias do Sul, foi onde eu fiz o meu tecnólogo em administração, e tive a oportunidade de conhecer a Márcia Martini, que é uma psicóloga, já é falecida, infelizmente, mas é uma pessoa de muita luz. E eu lembro da primeira aula que ela deu sobre RH e que ela colocou no quadro feedback. E ela fez um círculo, foi em 2014, não, 2008. E eu fiquei impressionada, eu falei, é com isso que eu vou trabalhar. E aí depois eu fiz um estágio em RH e desde lá, em 2010 eu comecei a trabalhar, nunca me vi fazendo outra coisa. Assim, eu estudo áreas complementares, sou formada em administração, mas o comportamento humano me apaixona, assim, então é uma área que eu tenho muito zelo, muito respeito, e é o coração pulsante dos negócios, né? Porque os negócios são feitos de pessoas, Como é que inteligência emocional entrou para ti? Eu já trabalhava... Tu te adaptou com isso, né? Quando surgiu a nomenclatura e o conceito? Eu trabalhava no mercado corporativo, e aí eu tive uma oportunidade de uma bolsa de estudos em Portugal. Então, eu fiz um semestre da minha faculdade lá, na Faculdade de Gestão e Economia. E quando eu voltei, eu fui convidada para realizar um projeto de recrutamento e seleção para cargos administrativos e estratégicos. E foi interessante porque eu comecei a conversar com as pessoas e muitas não sabiam o que elas queriam, para onde, o que elas gostavam de fazer, não tinham encontrado ambientes organizacionais que gerassem felicidade, crescimento, enfim. E aí eu me senti do lado errado da cadeira. Então eu preciso ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Então eu decidi abrir a BG, foi quando eu fundei, em 2014, 2015. Eu comecei a trabalhar em 2015 com isso mesmo. E desde então eu identifiquei essa necessidade as pessoas estavam conseguindo cumprir o seu propósito, entender os seus objetivos de carreira e mesmo assim reagiam mal àquelas situações mais simples do cotidiano. Marcou uma reunião, chegou atrasado, combinou uma entrega, não foi realizada, desacordos que às vezes acontecem no ambiente de trabalho e as pessoas ficavam muito estressadas com aquilo. E eu comecei a querer entender mais. Então foi quando eu li um dos primeiros livros sobre gestão da ansiedade do Cury, e aí me despertou. E aí eu já tinha esse plano de regressar para Portugal, e eu encontrei o plano de estudos da especialização em inteligência emocional e saúde mental. E aí eu decidi, cara, é isso que eu preciso, e aí estudei, e desde então, assim, como me abriu a mente, o coração e a percepção de que é um assunto sério, que precisa ser tratado, existe metodologia, e fortalece muitas pessoas, assim, é quase que tem um cunho também social, né, de tornar a vida das pessoas melhores também. Então eu me sinto muito realizada, muito grata, porque tem muita coisa para ser estudada ainda, mas o que a gente faz já é com certeza muito transformador. E parece que é um bom ganha-ganha, né? Porque a empresa que desenvolve seus profissionais, ela tem um ganho em todos os sentidos, e sobretudo de tempo e naturalmente de dinheiro duas vezes, daí com o tempo e com o dinheiro em si. E o profissional, ele se transforma num ser humano muito melhor, né? Uma pessoa que consegue conviver socialmente muito melhor. E é impressionante como a gente conhece pessoas inteligentíssimas que são muito ruins de desenvolvimento humano, né? De relações interpessoais, né? Tem técnica também para compreender isso facilmente, assim, as pessoas que sofrem ou que padecem de uma ponta, de um pedaço disso? Sim, sim. A nossa linha, até por eu não ser psicóloga, eu sou administradora de formação, eu sempre reforço, né? É promover a saúde mental e emocional também. Então, a gente trabalha muito na ótica de dar ferramentas, educar emocionalmente essas pessoas para que elas também se tornem influenciadoras positivas no contexto onde elas estão.
Então, o modelo de inteligência emocional, ele tem 4 habilidades. Identificar as emoções. Então, eu conseguir perceber o que eu estou sentindo, é nomear, é realmente prestar atenção no nosso corpo. Utilizá-las a nosso favor. Então, existem técnicas, por exemplo, vou realizar uma entrevista e eu estou nervosa. Daqui um pouco, se eu aflorar esse medo e não compreender por que eu estou sentindo, eu já me preparei, eu já fiz uma pauta, a gente já conversou, eu posso ter uma performance ruim, eu posso esquecer o que eu quero dizer, eu posso me atrapalhar, enfim. Então, existem formas de que emoção eu preciso sentir para correr bem essa entrevista. Eu preciso estar tranquila, eu preciso estar feliz, eu preciso estar grata. Então, isso faz com que a gente consiga compreender qual é o estado emocional ideal para determinado tipo de tarefa. Isso serve para negociações, onde a gente tem que experienciar raiva, né, um pouco, não com muita intensidade, mas precisa, porque todas as emoções são úteis. A gente tem e são humanas, né? Bom, todas elas são certeza. Naturalmente humanas, né? E Estão são tudo aqui dentro, involuntárias, né? e são involuntárias. Então, quando existe aquele jargão de controle das suas emoções, na verdade, isso não existe, isso é um mito, porque nós não controlamos as nossas emoções, porque elas são reações involuntárias e automáticas. O que nós temos consciência para poder gerir e não controlar é o nosso comportamento e as nossas reações. É isso que a gente educa as pessoas. Por isso que a terceira habilidade é de compreender as emoções. Então, é como eu faço essa gestão do se eu estou nervosa, como é que eu faço, com quem eu posso conversar, para que eu chegue na última, que é a regulação, a gestão emocional. Ou seja, eu não vou deixar de sentir o medo, eu não vou deixar de sentir a raiva, mas é sentir, processar e colocar o nosso racional, que é o que nos distingue dos nossos gorilas internos, em ação, porque é através disso que a gente resolve. O que é um gorila interno exatamente? Esse é um case de sucesso by Brenda Giuriola. Gente, é muito legal. Quando eu comecei a estudar, vou contar rapidinho, inteligência emocional, a professora fez uma pergunta assim: qual é a emoção que vocês sentem com mais frequência? E eu, alegria, porque eu adoro meu trabalho, eu adoro minha vida, sou uma pessoa energizada, feliz, enfim. E quais são os pensamentos que vocês possuem com frequência? Daí eu pensei, Brenda, foco, Brenda, tu tem que fazer, Brenda, por que tu ainda não fez? Brenda, tem que cobrar tal coisa, Brenda, não sei o quê, Brenda, tem que estudar. Tipo, uma voz, assim, um pouco agressiva e de cobrança. E aí eu me dei conta que esse pensamento não me gera sensações agradáveis, né? Opa, não é alegria isso aí. E aí eu me dei conta que eu experienciava uma impaciência, assim, da família da raiva, não com intensidade alta, mas eu sentia muitas vezes isso. E aí no meu escritório tinha uma cadeira preta bem grande, e aí eu comecei a criar um mecanismo para saber compreender essa raiva e usar ela a meu favor, porque no empreendedorismo tu tem que ter gana, tu tem que ter energia, tu não pode se entregar. Parece que não podem caminhar juntos. E né? na verdade podem, né? E nos ajudam a estar aqui hoje, por exemplo. Então a minha cadeira era grande e eu lembrava, é uma gorila interno que eu sinto, então eu vou dar nome para essa gorila, vou dar um tamanho, vou dar uma forma, mas eu estou no comando. Então eu senti essa raiva, eu experienciava, eu tinha essa consciência e ainda tenho. Mas eu estou no controle, então eu sou responsável, eu estou na gestão disso, por medir as minhas palavras, entender a consequência das minhas atitudes. Então foi uma brincadeira legal, mas que durou 2 anos para ser processada. Mas hoje a gente brinca, inclusive nas formações, que todo mundo tem o seu gorila ou o seu animal interior que representa as suas emoções mais instintivas, né? Mas que tá tudo bem. É importante que as emoções estejam conosco, assim como eu sinto, né, a minha gorila comigo, mas que eu tenha consciência que eu sou a responsável pelos meus atos. Tu acha que dá pra eu dominar, assim, quando eu olho o jogo do Grêmio, assim, eu conseguiria dominar meu gorila, sei lá. Olha, tomara que tu tenha um período de distância, né, até o próximo adversário. Bom, respira. Mas a gente veio falar muito sério aqui, 21 de outubro a gente tem o primeiro congresso internacional de inteligência emocional. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente conversa um pouco mais sobre isso hoje com Brenda Giuriola.
Nós somos o novo, mas também somos o velho. Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a fundadora da BG Desenvolvimento Comportamental e agora co-criadora do primeiro Congresso Internacional de Inteligência Emocional, agora no dia 21 de outubro, Brenda Juriolo, num oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui a gente vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na Zero Grau, em Gramado, no Serra Parque, em novembro, e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Brenda, a gente conversou bastante sobre inteligência emocional, um pouco da tua trajetória, e a gente chega nesse momento de 2021, falávamos um pouco de pandemia, dos desafios de pandemia, mas o desafio de trabalhar em grupo ele é um desafio que vem há muito tempo junto com a gente, né? Eu vejo a oportunidade do que a gente está vivendo nesse momento de desenvolvimento de consultorias, da oportunidade de congressos como esse que vocês estão organizando, como talvez aquela virada de chave daqueles profissionais que ou são gestores ou que efetivamente sabem que precisam evoluir nas suas relações interpessoais. Claro que a autocrítica ela é uma habilidade nem sempre tão presente, né? Às vezes é mais difícil olhar para dentro, né? Mas é necessário, premente e uma qualidade muito exigida nos dias de hoje, né? Sim. O que tu está enxergando os movimentos que as empresas estão fazendo nesse sentido? Já que a gente vê consultorias trabalhando nisso, RHs cada vez mais qualificados, trabalhando no desenvolvimento dos seus recursos humanos, das aptidões das suas equipes e estes com as suas equipes. Né? Se a gente for fazer o exercício de olhar a capa das revistas e os conteúdos das revistas de RH do último ano, muitos deles têm falado sobre números, sobre produtividade, sobre a questão da saúde emocional, a qualidade de vida dos colaboradores. A revista do Você RH, publicada agora em agosto, trouxe um dado muito interessante. Eles trouxeram uma pauta sobre a sustentabilidade emocional, que é inclusive também o tema da minha palestra no Congresso, onde eles colocaram dados, e aí pesquisas de Gallup, consultorias também que fazem pesquisas, onde a saúde dos colaboradores nesse momento está em pauta, e não é só por uma questão de Covid, é saúde mental. Por quê? Porque 25% deste público houve um aumento de 25% de afastamento no INSS nesse último ano, devido a questões emocionais, né? Então, o burnout, que nós referenciamos antes, que é o esgotamento profissional, é um dos motivos. E é curioso porque o burnout foi classificado como uma doença para a Organização Mundial da Saúde somente em 2019. Nossa. E ele existe há muito tempo. Eu já tive colegas sentando do meu lado, assim. Sim. Há 30 anos atrás. E ele sempre existiu. Agora a questão é da gente poder dar nomes, dar tratamentos e lidar com isso de uma forma sem tabus e sem mimimis, como às vezes muitas pessoas têm. Não é mimimi, isso. né? Não é um mimimi, é uma doença, precisa ser direcionada, precisa ser resolvida de uma forma profissional também. Por quê? Porque são sintomas que às vezes a gente, quando tem uma autossuficiência, uma autoconfiança, a gente vai dizer, não, eu aguento. Não, vamos lá, eu consigo. Não, pandemia, isso vai passar. E aí vai afetando o sono, vai afetando a qualidade do humor, e aí vai havendo oscilações, e aí prejudicam nas relações interpessoais, conforme tu comentou antes. Vai havendo falta de apetite ou ansiedade muito grande para comer. Então, a pessoa vai se tornando disfuncional, e principalmente nas necessidades básicas da alimentação, do sono, do descanso, e ela não consegue desligar do trabalho.
Só que não desligar do trabalho não é algo produtivo e as pesquisas já indicam isso. Então, agora está vindo muita tendência do modelo híbrido, que é o que a maioria dos profissionais optam em conduzir neste momento. E aí entra o papel do RH, principalmente do RH estratégico, de entender como lidar com essas pessoas, porque quando tu sai da cultura organizacional, do ambiente de trabalho e vai para casa, muita coisa muda. E as exigências do modelo familiar também são diferentes e muitas vezes desafiadoras para muitas pessoas. Então, são pautas que existem há muito tempo, mas eu sinto assim a necessidade, por isso também do nosso congresso, de trazer essa sensibilização e essa consciência para as empresas, para os empresários, de que isso é uma pauta que tem início, meio e fim, né? E que é necessário ter uma continuidade. E que, graças a Deus, tem muitos profissionais bons, qualificados para instruir as empresas e os profissionais em determinadas áreas, né? Então, por exemplo, um dos palestrantes vai falar sobre a neurociência do engajamento. Então, o que motiva as pessoas a quererem trabalhar bem, a se relacionarem bem. Tem outra palestrante também, que é a Liliana Patrício, que é de Portugal, que ela vai falar sobre salário emocional. Então, por que as pessoas se motivam além do dinheiro? Quais são os indicadores, quais são as ações, que programas as empresas podem realizar para que a gente consiga engajar essas pessoas que estão no contexto de trabalho fisicamente ou que estão no remoto, mas que estão conectados emocionalmente com a empresa, né? Então, a gente também vai falar sobre a questão da saúde mental e do bem-estar, sobre a inteligência emocional aplicada às organizações. E aí, quem vai trazer essa pauta é o Paulo Moreira, ele é um especialista nessa pauta em Portugal, é autor de um livro que fala sobre a inteligência emocional na prática, que eu recomendo vocês lerem também. Então, vão ter profissionais de peso, porque é um assunto sério, conforme eu falei, merece o seu respeito, merece ter muito estudo. Então, eu acredito que a educação ela é uma força transformadora. E é o primeiro passo para a gente quebrar preconceitos, quebrar tabus e trazer soluções e ações, oportunidades de melhoria para as empresas e para as pessoas também. O que acontece com as empresas quando elas aliam conhecimento, desenvolvimento da inteligência emocional ao produto final, né? Porque a gente fala sempre como meio, né? Mas quando ela transforma isso numa empatia com o cliente. Nós tem um temos case um maravilhoso, fantástico, né? sobre isso. Sim, sim. Posso compartilhar? Por favor, é lindo. A Bom Princípio Alimentos é a nossa cliente e houve uma conexão muito interessante, muito rica para a questão do produto com este conhecimento, porque não é só a questão de educar as pessoas. As pessoas, quando são educadas, quando têm este conhecimento, elas têm uma força transformadora para o bem, para gerar resultados para a empresa. Então, já tem várias pesquisas que falam da questão do engajamento, dos resultados financeiros, mas a Bom Princípio Alimentos, que é uma empresa regional de Tupandi, eles têm essa conexão. O gerente de marketing e RH fez a nossa formação, e eu falo nossa porque é realizada pela BG e pela Compropósito, que são os mesmos realizadores do congresso. E é uma formação de 30 horas, né? Ela acontece 2 vezes por ano, tem 8 encontros, tem toda uma robusteza de conteúdo e de experiências, de ferramentas que é fantástico. E o Marcelo veio para a formação, bebeu dessa fonte inspiradora aí de emoções, e eles estavam na época de lançar um produto, eles precisavam criar o rótulo, que era da linha de chocolates, mas eles não estavam fluindo as ideias. E de repente ele teve a sacada de criar os sabores das emoções. Então, cada potinho tem o seu sabor e é rotulado com o nome de uma emoção. Então, tem das emoções primárias e depois houve das emoções secundárias também. E aí, mudou, inclusive, a forma da empresa lidar com isso, porque eles lançaram, coincidentemente, uma semana antes de pandemia. Então, entregar amor, esperança, coragem, alegria, felicidade num potinho gostoso, como de chocolate, fez as pessoas se conectarem muito mais com a marca, assim, inclusive internamente foi uma força oxigenadora para eles, porque imagina um comercial tirar pedido de alegria, de amor, de esperança, poxa, quem aqui não ia gostar, né? No início de uma pandemia, uma coisa no louca, início de uma assim. pandemia, então eu acho que foi uma força catalisadora para eles. E tu achar isso aí na gôndola do supermercado, que coisa maravilhosa. Sim, sim, na prateleira dos chocolates, viu? Então, além de ter realmente um sabor muito delicioso, a gente consegue fazer essa conexão com conhecimento, com desenvolvimento e produto, e eles são uma excelente referência, porque a gente continua dando treinamentos, capacitações para a área comercial, para a área de pessoas, porque é um assunto que é infinito, e quanto mais a gente trata sobre isso, mais as pessoas se sentem num ambiente seguro, que é outra tendência que está vindo muito, né? A questão da segurança psicológica. A Amy Edmondson é uma autora referência assim, nessa pauta. Ela tem um livro muito bom que é Organizações Sem Medo.
E ela traz, através de pesquisas, que as organizações que possuem resultados econômicos, financeiros, de produtividade, têm práticas, programas que permitem que as pessoas se sintam à vontade para ter diálogos difíceis, para dizerem como estão se sentindo, para dizerem, ó, tô cansado, talvez eu preciso de ajuda nesse projeto. Então, existe um espaço muito saudável para que as pessoas consigam se expressar, e com profissionalismo, com responsabilidade. E ela traz inúmeros cases no livro, assim, sobre quanto isso faz diferença, porque ela começou a estudar nos contextos de saúde, sobre erros médicos, e ela se deu conta que as equipes que tinham mais segurança colocavam mais erros, eles conseguiram mapear mais erros. Ela ficou curiosa, mas por quê? E não significa que elas erravam mais, mas elas sentavam mais vezes para falar sobre o erro. E isso permitia que as pessoas aprendessem, se sentissem seguras e evitassem futuros problemas. E ela começou a fazer essa conexão com as outras organizações, com outros mercados e indústrias, e se deu conta de que é uma teoria muito presente e que faz parte da realidade das empresas e que, com certeza, se a gente levar isso aliado à inteligência emocional, as pessoas formarão, na verdade, né, ambientes de trabalho mais saudáveis, mais produtivos, que é o que todo mundo deseja. Ninguém aguenta sair de uma empresa, trabalhar 8 horas lá e sair de lá carregado, né? É. Não dá, não tem como gerar qualidade de trabalho a partir daí. Exato. Como vai funcionar o congresso? Ele vai ser dia 21 de outubro, das 8 da manhã ao meio-dia e das 14 às 18. Ele vai ser 100% online, em tempo real. A intenção é nós realizarmos programas que envolvam as pessoas, que haja interação. Então, ele não vai ficar gravado e a gente está trazendo isso com muita ênfase para que as pessoas fechem a agenda e realmente estejam presentes de corpo, alma e coração. Já começa aí a inteligência emocional. Separar um dia para parar na frente do computador e trabalhar. Sim, mas existe esse estigma de, meu Deus, vai ser muito cansativo um dia inteiro online. E eu garanto para vocês que não vai ser, porque vai haver interações, vai haver troca, os palestrantes são fantásticos. Nós teremos 6 palestrantes nacionais e 2 internacionais de Portugal. Então, vai ter toda uma estrutura, todo um know-how, assim, que com certeza vai agregar muito. E ele é direcionado para todo e qualquer profissional que deseja aprender sobre esse tema. E, obviamente, RHs, consultores, empreendedores, empresários que também desejam sensibilizar, entender ferramentas e, a partir dali, criar conexões. Como se escreve? www.congressoie.com.br. Podem também acompanhar as redes sociais @bgdesenvolvimento e @Helena Brochado Oficial. Tem também @Você com Propósito. Lá a gente publica todas as novidades, né, o programa, e a gente está fazendo inscrições por lote. Então, corre logo para garantir, porque isso é muito importante. Muito bem. Adorei conversar contigo e, Eu evidentemente, também aprender mais um pouco contigo. A inteligência emocional é um assunto pululante, né, deste momento e atualíssimo, necessário da gente discutir e evoluir muito, né? É impressionante como a gente ainda é penitenciado pelos nossos erros, valorizado pelas mentiras que se constroem dentro do ambiente corporativo, como as coisas são distorcidas desde a infância, na verdade, né? Somos profissionais porque vivemos essa formação desde sempre, né? E eu vejo que a pessoa que enxerga a oportunidade que é desenvolver a sua inteligência emocional será um profissional cada vez mais qualificado, mais valorizado dentro desse mundo tão competitivo que a gente vive. E é um investimento que a gente reforça, que a pessoa faz em si e que ela leva para todos os ambientes onde ela circula. Então, quando a gente fala direcionado para organizações, lembrem que organizações são formadas por pessoas. E se essa pessoa tem essa tranquilidade, essa consciência emocional, ela vai ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor irmão, um melhor gestor. Então, fica aqui o convite. Muito obrigada por esse espaço, por essa conversa. Foi um prazer te conhecer. E eu espero vocês no Congresso. Vai ser um dia fantástico, 21 de outubro. Fechem a agenda e dediquem esse tempo para vocês. Muito bom. Hoje uma conversa de peso com Breda Juriolo, a diretora da BG, também organizadora, co-organizadora do primeiro Congresso Internacional de Inteligência Emocional. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.